Bom dia, agronegócio! Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025, são 8 horas com 8 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa abertura de mercado que acontece aqui pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Aliás, enquanto você está aqui começando o seu dia conosco, já deixe para nós de onde você nos acompanha, de onde você nos ouve e nos assiste. Deixa aqui no nosso chat, deixa aqui na nosso espaço de interatividade. Com o Bom Dia Agronegócio, nós damos início à nossa programação da TV Notícias Agrícolas em mais uma semana, juntos começando, portanto, e informações importantes. Nessa segunda-feira comemora-se não, mas marca-se, né, o terceiro ano de guerra entre Rússia e Ucrânia, que vai caminhando ali para... Caminhando talvez não, mas com alguns acordos de paz ali no seu horizonte. Justos ou não é que precisamos entender. Então já nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Os preços do petróleo estiveram, durante esses últimos 3 anos, influenciados, né, contaminados por esse conflito, dada a importância da Rússia nesse mercado. Nós vamos falar, portanto, hoje um pouquinho sobre o mercado de petróleo. Vamos falar também sobre o que acontece depois da suspensão das linhas de crédito pelo governo federal, de crédito rural, as linhas que eram subsidiadas pelo Tesouro Nacional. O ministro Fernando Haddad fez uma manobra ali para tentar reverter essa situação, principalmente porque houve uma pressão política de instituições muito grande diante do que aconteceu. Isso deu um susto no mercado, num cenário de crédito já bastante escasseado. Então essa é uma preocupação bastante forte. Vamos falar também sobre o consumo chinês e sobre o mercado de milho, outros 2 pontos do mercado que você precisa também acompanhar. No nosso quadro de entrevistas, nesta segunda-feira, dia de recebermos Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja da Agrinvest Commodities, que nos faz companhia já e vai te responder todas as perguntas sobre esse mercado, que hoje, inclusive, inicia a semana em baixa, acompanhando outros mercados, e também vamos detalhar isso já aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Antes de mais nada, vamos checar as cotações. As bolsas internacionais já operam desde desde as 9 horas, 9h30 de ontem. Então, nós vamos direto à Bolsa de Chicago, onde nós vamos olhar para soja, milho, trigo, farelo e óleo recuando nesta manhã de segunda-feira. Então tá tudo hoje caindo na Bolsa de Chicago. Hoje é um dia, portanto, negativo para os preços. Aliás, já tem abertura de mercado para você aqui no Notícias Agrícolas. Vamos, portanto, checar os valores nesse momento. Nós temos para soja uma queda de 0,4%, 10 dólares e 34 centavos por bushel. No milho, nós temos uma baixa um pouquinho mais intensa, 0,7%, 5 dólares por bushel. E o trigo é quem lidera as perdas nessa segunda-feira, com 1,5% de baixa para 5 dólares e 95 centavos por bushel. Nesse dia que marca 3 anos de guerra entre Rússia e Ucrânia, outro mercado que vem estando no coração deste conflito, né? No coração dessa disputa. Aí, olhando para trigo, os dois são players importantíssimos. A Rússia é o maior exportador global e a Ucrânia é importantíssimo player, outro exportador importante de trigo. Não só trigo nesse momento é prejudicado, mas outros cereais ali que a Ucrânia entrega, tendo a sua infraestrutura logística comprometida, não só a sua infraestrutura de armazenagens, elevadores de grãos e portos, mas as rodovias ali atravancadas, a região do Mar Negro toda numa dificuldade de segurança, inclusive, muitas companhias marítimas nem mais quiseram colocar suas embarcações nessas rotas, que são algumas das rotas mais importantes do planeta para fazer o escoamento desses produtos, inclusive para países de economias mais vulneráveis ali, que acabaram tendo de impor um custo a mais logístico para ter o seu abastecimento. Enfim, um cenário bastante difícil ali, portanto, para todo o quadro de grãos, óleos vegetais. A Ucrânia é a maior exportadora global de óleo de girassol. Então, há problemas ali quando pensamos nesses 3 anos de guerra, e o trigo é um dos mercados que mais sofreu nesse período e vem sofrendo ainda. Mas com fundamentos muito positivos, mas hoje um dia de ajuste para o mercado, apesar de termos nesse momento o mundo consumindo mais do que produzindo
trigo, portanto. Derivados de soja, o óleo cai 0,8%, vai a 46 centes mais 97 por libra-peso. O farelo de soja tem 302 dólares e 10 centes por tonelada curta, com uma queda de 0,6%. Então, hoje na Bolsa de Chicago, complexo soja e grãos todos em campo negativo. Na Bolsa de Nova York, é dia de ajuste também para o café, que já tem subido muito e agora tem uma queda nesse momento, nessa segunda-feira, de 1,6%, 3 dólares e 82 mais 90 por libra-peso. Nós vamos com o açúcar também recuando, 0,6% de queda, 19 centes mais 81 por libra-peso. O algodão, este sobe 0,5%, 67 centes mais 70 por libra-peso. No petróleo, nós começamos a checar as demais commodities que não agrícolas e vemos que hoje é um dia parcialmente positivo, é um dia de tímidas altas para o petróleo, 0,1% no WTI com 70 dólares e 47 centavos por barril. No Brent são 74 dólares e 13 centavos com uma alta de 0,1%. O gás natural tem um movimento bem mais intenso, cai 5%. O ouro 0,03% de alta, a prata 0,6% de baixa, o cobre 0,8% também em campo negativo, 0,8% de queda. O dólar index, nesse momento, estável, 106 pontos mais 515, mas vinha trabalhando do lado negativo da tabela. Vejamos como é que o dólar vai hoje se direcionar, se manifestar. Nesse momento, sem variação, estável o índice dólar. Vamos checar também o mercado asiático. Já Eduardo Vanin estará conosco e no seu levantamento desta segunda-feira nos aponta uma queda para o óleo de palma na Malásia, lembrando que as negociações por lá já estão encerradas, bem como na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, com queda para o farelo, queda alta para o óleo de soja, alta para o milho e queda também para o suíno. Então, o mercado de commodities agrícolas em campo misto na Bolsa de Dalian e óleo de palma na Malásia recuando nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. São 8 horas e 15 minutos, hora das nossas notícias da manhã, aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, vamos direto, então, a esses 3 anos de conflito entre Rússia e Ucrânia. E o que é possível perceber, desde que Donald Trump tomou a posse no último dia 20 de janeiro, esse assunto esteve na sua pauta, já falou com o Zelensky, já tentou falar com o Putin, enfim. E nós sabemos que há essa condição dessas negociações, elas foram muito criticadas, uma vez que Donald Trump acabou excluindo os países europeus dessa tentativa de acordo, dessa tentativa de uma negociação de um cessar-fogo, um acordo de paz, efetivamente. Isso foi muito mal visto, enfim, pela União Europeia, pelo Conselho Europeu, pelo Parlamento Europeu, enfim, há uma série de situações que precisam ser monitoradas, inclusive a eleição do partido tido como conservador na Alemanha, né? Friedrich Merz, candidato da União Democrata Cristã, conquistou 28,5% dos votos e ganhou, inclusive, o pleito legislativo. Friedrich Merz será, portanto, o novo chanceler alemão. Olaf Scholz já anunciou, já falou sobre a sua derrota. Então, essa mudança na Alemanha também é uma mudança importante para o futuro desse conflito Rússia-Ucrânia. Precisa estar no nosso quadro, precisa ser inserido, portanto, o perfil político de Friedrich Merz ao cenário geopolítico atual. Tudo isso está na conta também, então estamos monitorando, mas fato é que essa ofensiva russa contra a Ucrânia pelo presidente Vladimir Putin, como uma tida pela definição do próprio Putin, como uma operação militar especial, completa seu 3º ano nesta segunda-feira, justificada pelo governo russo como uma desmilitarização e desnazificação do país vizinho, além de proteger a população de províncias separativas como Donetsk e Luhansk. A investida rapidamente se transformou no maior conflito em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Diversas tentativas de acordo para o fim da guerra foram realizadas sem sucesso. Os Estados Unidos e países europeus desempenharam um papel ativo na diplomacia durante esses 3 anos, mas o início do segundo mandato de Donald Trump com o início do segundo mandato de Trump à frente da Casa Branca, essa abordagem mudou
como eu havia adiantado. O líder norte-americano retirou a Ucrânia e os aliados europeus das negociações, priorizando um diálogo direto com a Rússia para buscar uma solução. Trump e Putin, inclusive, podem se encontrar pessoalmente ainda este mês, embora com uma data ainda incerta. Especialistas entrevistados pela grande mídia avaliaram ser grande a responsabilidade e a possibilidade, melhor dizendo, de que Donald Trump feche uma negociação diretamente com a Rússia, que será considerada injusta pela Ucrânia. Também afirmam que o presidente americano conseguirá impor a paz a Volodymyr Zelensky, apesar de o líder da Ucrânia ter dito que rejeita qualquer acordo de que não tenha participação a Ucrânia, o seu país. Portanto, abre aspas para Pio Pena Filho, que é professor de Relações Internacionais da UNB, a Universidade de Brasília. A maior parte da ajuda à Ucrânia é dos norte-americanos. O poder de Donald Trump reside nisso, no fato de os Estados Unidos serem o cofre e terem as fábricas que fornecem armas e munição para a Ucrânia. De maneira semelhante, Hussein Kalut, que é cientista político, pesquisador de Harvard e conselheiro consultivo internacional do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, avalia que sem o apoio econômico e militar dos Estados Unidos, a Ucrânia não tem como sobreviver ao embate com a Rússia. Por isso, seria obrigada a aceitar um eventual acordo negociado somente pelos norte-americanos e russos. A tratativa, no entanto, pode ser temporária. Segundo Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard, a história mostrou que ceder a um agressor para evitar um conflito maior, ação conhecida como política de apaziguamento, resulta apenas em uma paz fragilizada. O que acontece nesse momento? Quando essa guerra estourou, uma das primeiras ações discutidas, né, uma das primeiras coordenadas discutidas era inclusive agregar a Ucrânia à OTAN, Organização de Tratados do Atlântico Norte, né, e como isso poderia deixá-la mais protegida e fortalecida para ir contra uma ofensiva russa, que em números, né, enfim, em poderio bélico e tudo mais, acaba sendo completamente desbalanceado, né? Então tudo isso já estava na conta, que os Estados Unidos, né, e todo o Ocidente trariam um poder a mais à Ucrânia, trariam ao seu apoio, enfim, toda essa condição. Então tudo isso está na conta, né? Tudo isso precisa ser monitorado. Fato é que esse conflito, como também os especialistas disseram lá na frente, houve toda essa preocupação, essa manifestação de que o conflito tinha data para começar, mas não tinha data para terminar, justamente por conta do perfil de Vladimir Putin e do perfil que essa guerra estava tomando, que é essencialmente esta ofensiva russa contra a Ucrânia e Volodymyr Zelensky sem arredar pé do que pode acontecer. Então, diante disso, o mercado está acompanhando, está de olho e isso respinga em uma série de mercados. Vamos, portanto, para a nossa segunda manchete desta segunda-feira, que se dá sobre o mercado do petróleo. O petróleo, ele está, como eu falei, no coração deste conflito desde o começo, e enquanto os participantes ali dessas negociações, né, dessas conversas, dessas tentativas de um acordo acontecem, os preços do petróleo ampliaram as suas perdas na semana passada, na última segunda-feira, da semana passada até esta última segunda-feira, hoje, enquanto os investidores aguardam uma clareza maior, uma certeza maior sobre como essas negociações para encerrar a guerra na Ucrânia podem acontecer e avaliam também a perspectiva de uma retomada das exportações de petróleo bruto pelo norte do Iraque. Os contratos futuros do Brent caíram na última semana, do WTI acompanharam e tanto o Brent quanto o WTI perderam cerca de $2 por barril somente na última sexta-feira. Então, todos os olhos permanecem sobre os esforços para acabar com este conflito que entra em seu terceiro ano nesta segunda-feira. Autoridades disseram no domingo que os líderes da União Europeia irão se reunir para uma cúpula extraordinária no dia 6 de março para discutir um suporte adicional para a Ucrânia e as garantias de seguranças europeias. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky
disse no domingo que estava disposto a renunciar se isso significasse paz para o seu país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou essas conversas com a Rússia sem convidar a Ucrânia ou a União Europeia para a mesa. Um diplomata russo sênior disse que equipes russas e americanas planejam se reunir para mais discussões nesta semana. As sanções impostas pelos Estados Unidos e a União Europeia às exportações de petróleo russo interromperam os fluxos de fornecimento de petróleo marítimo, mas o fim da guerra na Ucrânia não necessariamente aumentaria o fornecimento russo ao mercado, porque o país é membro da OPEP, que reduziu a produção. Ainda assim, os petróleos podem continuar caindo, segundo os especialistas, devido à redução do risco geopolítico e, claro, trazendo uma certeza maior, né, uma insegurança menor em torno do abastecimento. Porque ao passo em que a Rússia permanece em guerra, inclusive com as suas estações petrolíferas muitas vezes tendo sido alvos de contra-ataques da Ucrânia, isso faz com que haja, e fora a logística, né, para exportar e escoar todo esse petróleo que a Rússia produz, isso faz com que haja também, e claro, né, fora as sanções, fora tudo que está ali colocado, não só comercialmente falando, mas diplomaticamente para tentar isolar os russos, isso faz também com que haja uma insegurança em torno do abastecimento que vem da Rússia. Então o petróleo russo ele tem um alcance grande quando a gente pensa no mercado global de petróleo e por isso nós temos que monitorar também o andamento deste conflito para estes mercados em específico, para os mercados tanto do petróleo Brent quanto do petróleo WTI. Naturalmente o Brent é o que traz o reflexo global de cenário de oferta e demanda, mas quando pensamos no WTI, ele tem uma influência direta. Os mercados que sentem o impacto do petróleo, mercado de milho, mercado de açúcar, mercado de biocombustíveis de uma forma geral, então mercado do algodão, então todos esses mercados estão conectados, fora que o petróleo é quase que a mãe de todas as commodities, o que acontece no petróleo reflete nos principais mercados inevitavelmente. Além do que, quando olhamos para os mercados exportadores de petróleo, se nós temos uma crise nesse mercado, nós temos uma crise no que eles dão de retorno para o mundo em termos de comércio, ao consumir outros produtos. Então eles podem ali trazer um desalinho nas suas importações, enfim, diminuir todo o seu cenário comercial e isso tudo está na conta. Então todos os cientistas políticos, né, os entendedores do assunto, os pensadores desses mercados estão de olho para saber o que vem na sequência. Fato é que esse mercado bastante monitorado nesse momento, bastante volátil nesse momento, tende assim a continuar, principalmente diante da manutenção do conflito entre Rússia e Ucrânia. 8 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília. Pois bem, um outro assunto bastante importante e que dominou o noticiário, principalmente para a mídia voltada ao agronegócio no Notícias Agrícolas não foi diferente, é o que nos faz chegar à nossa terceira manchete desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, é a condição do crédito rural. Na última quinta-feira, uma portaria do Tesouro Nacional trouxe a suspensão das linhas de crédito rural que são subsidiadas pelo Tesouro, à exceção, a única que foi preservada foi o Pronaf Custeio. Isso pegou em cheio o coração do agronegócio brasileiro para todos os agricultores, inclusive para os agricultores familiares, uma vez que dentro das linhas todas do Pronaf, que cuida da agricultura familiar, somente o custeio foi preservado. Todas as outras linhas que estão dentro do Pronaf também tiveram a sua suspensão por conta desta portaria. Isso gerou uma repercussão política gigante, uma repercussão política entre as entidades de classe também muito forte. Isso gerou um descontentamento muito grande do produtor rural e, diante disso, o governo foi tentar reverter essa situação. A Frente Parlamentar da Agropecuária trabalhou e bateu forte nesse assunto e, na própria sexta-feira, dia da suspensão, houve, então, uma informação de que o governo federal vai editar uma medida provisória para fazer uma liberação de um crédito extraordinário de cerca de 4 bilhões de reais
para a retomada das linhas de financiamento subvencionadas pelo Plano Safra 2024-25, suspensas por falta de recursos. Abre aspas para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em uma coletiva de imprensa dada na última sexta-feira, dia 21 de fevereiro, em São Paulo. Em virtude de uma determinação do presidente da República, nós estamos editando uma medida provisória, abrindo crédito extraordinário para atender as linhas de crédito do Plano Safra. Segundo Haddad, a solução foi encontrada após uma reunião com o ministro do Tribunal de Contas da União e ele complementa. O ministro do TCU deixou claro que efetivamente, sem essa solução que foi encontrada, não haveria possibilidade de execução do Plano Safra. Haddad destacou que a medida provisória seguirá a tramitação natural do sistema do governo. Isso já está em curso, então, mais tardar segunda-feira, essa medida provisória estará no Diário Oficial. Nós já estamos com a nossa equipe de jornalismo avançando com isso, sabendo se essa medida já está no Diário Oficial de hoje, mas fato é que isso gerou uma comoção geral, também pudera. Tem dinheiro do Plano Safra, o Plano Safra foi anunciado como o maior da história e chegou em metade ou quase finalzinho de fevereiro e não tem mais dinheiro, senhoras e senhores. Isso é inaceitável. Isso é, de novo, o desequilíbrio fiscal do governo federal. Isso é problema do governo federal. Não é suspender de um dia para o outro as linhas de crédito que são subvencionadas pelo Plano Safra. O Plano Safra está na lei. Então, tem que ser respeitado. Pois bem, vamos ver como é que corre essa semana, o que acontece e se essa medida provisória chega. Tão logo essa medida provisória esteja no Diário Oficial da União, teremos que saber das instituições financeiras se esses recursos já voltam a estar disponíveis no mesmo momento, imediatamente. Porque geralmente, como o próprio ministro disse aqui, o curso natural do governo, ele é moroso. Vejamos se as instituições financeiras estão prontas para essa medida provisória que chega, portanto, nessas próximas horas, é o que está previsto. São 8 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Antes da gente ir para o nosso quadro de entrevistas, só mais uma última informação rápida, uma notícia que chega nesta segunda-feira das agências internacionais de notícias. Uma notícia vinda sobre o consumo chinês, afirmando que a crescente demanda da China por alimentos exige maiores esforços para aumentar a produção de grãos, mesmo após a produção recorde nos últimos anos, segundo o Grupo de Liderança do Trabalho Rural Central da China informou nesta segunda-feira. Abre aspas para Han Wenxiu, que é diretor do Grupo de Liderança, né, deste Centro de Trabalho Rural da China. Mais de 1,4 bilhão de nós queremos comer e queremos comer cada vez melhor. Mais pessoas comem carne, ovos e leite em maiores volumes, o que exige um aumento em larga escala de grãos para a ração, disse este líder chinês. A China é o maior importador e produtor agrícola do mundo, tendo importado mais de 157 milhões de toneladas de grãos e soja no ano passado, quando também relatou uma produção recorde de grãos de 706 milhões e meio de toneladas, segundo informa a Reuters Internacional. Em seu projeto anual de política de trabalho rural divulgado neste domingo, conhecido como documento número 1, o Conselho de Estado intensificou o foco da China na autossuficiência e na estabilidade do fornecimento para combater possíveis interrupções no comércio agrícola com os Estados Unidos, União Europeia e Canadá. A colheita grande do ano passado ajudou a estabilizar os preços e aliviou as preocupações dos consumidores, segundo Han. Mas ele citou o atual ambiente doméstico internacional complexo e severo e disse que a necessidade de amortecer choques de condições climáticas extremas exigia maior produção. E ele complementa: a política do governo central é clara, a produção de grãos só pode ser fortalecida, não relaxada. Não devemos dizer que os grãos passaram no teste só por conta de uma queda momentânea nos preços. Então, esse é mais um assunto para a gente tratar no nosso quadro de entrevistas no Bom Dia Agronegócio dessa segunda-feira. Recebemos hoje, como todas as segundas-feiras, Eduardo Vanin, analista do complexo soja da Agriinvest Commodities. Vanin, bom dia para você, seja bem-vindo.
Bom dia, Carla. Você está meio emperebada? Estou. Estou meio, não, estou 100%, meu amigo, mas é o esforço da comunicação. Ok, vamos lá. Vani, Vamos ver como é que vai v- ficar a tua voz aí. vamos ver se mesmo congestionada vai. Vani, achei bastante interessante esse documento que foi divulgado então no domingo. Perdão. No Uia, domingo. Mas tá tudo bem, tô até aqui 100%. Esse documento da China mostrando que de fato a China quer olhar para sua produção, mas tem muita consciência da sua necessidade contínua de importação. Como é que você avalia essas declarações, Vani? Você que é um conhecedor dos chineses e da sua forma de produzir e de comprar não só comida, mas de comprar matéria-prima para fazer comida. Como é que momento é esse para o consumo chinês de alimentos? bom, vamos lá. Tem algumas coisas aí nessa fala que eu ouvi ali você comentar, que são importantes. Eu atendo a segunda maior produtora de rações do mundo, que é a chinesa, e produz 26 milhões de toneladas de rações. A maior produz 28, essa 26. Depois nós temos uma terceira que também é chinesa, só que não é rações, mas é para consumo próprio. Só para ter uma ideia, a Cargill produz aí 17 milhões de toneladas. Então é bastante ração. O que está acontecendo? E que exemplifica bem como é que está o mercado chinês. Eles não projetam nenhum crescimento na demanda interna por rações para esse ano. Deve ficar em 315 milhões de toneladas. O pico histórico foi 322 milhões, que foi em 2023. Certo. Então não está crescendo, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. O consumo está bem estável, ovos, você citou ovos, ovos não param de cair, carne bovina não para de cair, leite não para de cair. Enfim, é muito mais uma questão política que vem de encontro a uma comunicação, falar, não, tá bom, Estados Unidos, você vai tarifar nós vamos tarifar vocês, Europa, Canadá, mas nós estamos crescendo aqui dentro e ponto, não vamos precisar. Então, é muito mais uma comunicação política e que mostra que a China, enfim, pelo menos aí na propaganda, está tentando mostrar que está crescendo em produção de alimentos. Alguma coisa cresceu, tá bom? A produção de rações caiu, demanda caiu, mas quando se fala de consumo, não está crescendo, não. Então, está bem estável, de estável a menos. E o que tem tudo a ver com a demografia. Vai ser o terceiro ano seguido, o 24, de redução da população, mais gente morrendo do que nascendo. E assim deve continuar. Portanto, não anima muito. Vani, é interessante que quando a gente pensa na China, nada do que vem de lá, ele vem, né, de dados, ele vem de uma forma simplificada. Vem sempre com uma intervençãozinha do governo, uma sinalização do que as famílias podem fazer, de como elas podem agir, de como elas gostariam, mas não podem, enfim. Então tudo que vem de lá vem com um certo véu em cima. É difícil entender de forma eficiente como esses dados de consumo impactam diretamente no comércio e nos negócios chineses, né? Ah, sim. Bem difícil. Algumas coisas vamos mapeando fora da China, mas no comércio que vai para a China, por exemplo, embarques de soja, aí você consegue ter uma ideia muito boa de se está crescendo ou não. Mas aí muitos outros indicadores que fazem parte do mercado local não são muito bons. Por exemplo, qual que é a demanda. Afinal de contas, qual é o tamanho da demanda chinesa por milho? Pô, mas bem difícil saber, bem difícil. Primeiro, não sabemos quanto que é o estoque, não sabemos exatamente quanto que a indústria representa. Temos uns números gerais, mas no final das contas, claro, tem bastante proteção com relação aos dados da China. Uma curiosidade, Sinogreen, a gente chama Sinogreen pensando assim, igual a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Não é isso. Pessoas são, inclusive, somem do mapa quando começam a falar muito aí a respeito, porque Sinogreen é o sistema de informação.
O I aí é informação. E aí, quando as pessoas lá dentro da China começam a falar, comprou, tem isso, tem aquilo, vai comprar tanto, tem tanto de estoque, aí, pum, de repente, plim, 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 some do mapa. Some do mapa, enfim, não sei o que acontece. Mas veja como que a informação dentro da China, ela, claro, ela não, ela sempre vem, como você falou aí, meio nebulosa. Inclusive, também as informações vão chegando nessa segunda-feira. Tem uma informação também da Reuters Internacional de um pesquisador da Academia Chinesa, sempre tá, né? Academia Chinesa de Ciências É, Agrícolas, dizendo que o consumo de carne suína na China não tem mais espaço para crescer. Você concorda com e isso, tá Vani? certo. Bah, eu assino embaixo. Esse Na camarada mosca. aí, ele é da equivalente à Embrapa da China, fica em Aham. Harbin, da China. Ó, curiosidade, a última vez que eu fui lá foi em 2016. Eles já usavam, assim, muito drones, em conjunto, tá? Não só, para experimentais. Então, realmente essa academia aí é bem, bem importante. E ele falando que não vai ter crescimento, ele não vai mais ter crescimento, é isso, né? Isso. Não tem mais para Não onde vai mais ter crescer. crescimento. Isso. Tá muito certo, porque tem tudo a ver com a demografia, como eu comentei. Enfim, aí agora os chineses mais jovens dando preferência para carne de frango, mas agora também a carne de frango cresceu em produção e não para de cair também. Temos aí parece que a China atingiu realmente um platô em termos de consumo de alimentos e aí, amigos, vamos nos ajeitando conforme dá. Sem dúvida. Vanin, como é que nós estamos diante dessa China começando a semana na Bolsa de Chicago? Com preços recuando, e eu vou já emendar uma próxima pergunta para ti, porque certamente a gente tem uma conexão ali com os derivados. Nós tivemos uma semana agitada, principalmente para o óleo. Aqui no Brasil não foi diferente, até porque eu já tenho pergunta para ti por aqui sobre o adiamento do B15. Então, como é que essa situação dos óleos vegetais está na sua conta, incluindo esse adiamento, essa água no chope aqui para as indústrias brasileiras de biocombustíveis com esse adiamento do B15, Vani? Eu posso tossir, cara, Pode. posso. A gente vai Deu, revezando. acho que você me passou a nhaca, tá bom? O, É o seguinte, estou tossindo aqui, porque esse assunto aí dos óleos, ele continua bem complexo, tá bom? O ponto é o seguinte, quando a gente fala de óleos vegetais, por enquanto, todos estão muito caros. Óleo de palma muito caro, girassol muito caro, o óleo de canola tá caro, e aí o óleo de soja é o mais barato hoje, barateza total. Nos Estados Unidos, na Argentina, e o Brasil vai na carona da Argentina. Portanto, de curto prazo, a demanda pelo óleo de soja, ela é boa porque é o mais barato. Posto Europa, posto A, e assim nós vamos. Quer dizer, não houve um efeito ainda da redução a não mudança, vamos dizer assim, não crescimento do B14 para B15, agora para março e abril, ainda não houve reflexo no spot, tá bom? Que seria o embarque março em Paranaguá. Agora, já olhando o abril, ofertas no interior, abril, maio, de óleo, aí já estão mais baratas, tá bom? Não é só mais barata em reais por tonelada, mas também quando a gente faz a conta de você pegar esse óleo lá do interior e levar para dentro do navio no porto. O custo de originação ficou mais barato. E há um programa crescente, onde combina Argentina e Brasil, a gente chama de top-off, passa lá na Argentina, um navio de 20 mil toneladas, 30 mil toneladas, embarca 20, 25 mil e vem embarcar aqui no Brasil um tiquinho para completar a carga. Está crescendo esse tipo de programa e o Brasil, eu imagino, vai exportar mais óleo do que no ano passado. Enfim, não é bom, poderia ser melhor, poderia gerar uma margem melhor para o esmagador aqui no Brasil. A margem ainda está boa, mesmo com nesse não aumento.
E assim vamos. Tem um crescimento no Brasil de esmagamento. Eu ainda considero que esse crescimento ele se mantém pela quantidade de soja a mais, pela margem que ainda está boa, e assim vamos. Reflexo de tudo isso, por enquanto, respondendo a pergunta, é ofertas mais baratas para abril e maio, ofertas de óleo de soja no interior do Brasil. Tá. Isso muda alguma coisa no nosso quadro de oferta e demanda especificamente e pode exercer uma pressão adicional sobre as nossas cotações por aqui? Ou isso, de alguma forma, vai sendo compensado e equilibrado em outras frentes, Vanin? Bom, se durante o ano a margem piorar, margem de esmagamento para a indústria brasileira, se ela piorar, o biodiesel ajudaria. Aí a grande questão, será que vamos ter o B15 esse ano? É. Pelos motivos que apontaram para não ter o crescimento agora, março, abril, inflação, não sei o quê, o consumidor vai pagar mais pelo diesel, essa coisa toda. Bom, não acredito que esse discurso ele venha a mudar durante o ano. Então, essa é o grande ponto de interrogação. Vamos ter crescimento ou não vamos? E imagina, bom, pior cenário possível seria crescimento do B15 é somente lá no ano que vem, Uhum. lá em março de 2026. Nesse caso, com o aumento do esmagamento que nós temos, geraria mais óleo e esse excedente de óleo iria para exportação. O Brasil aumentaria a oferta de óleo de soja na exportação, junto com uma Argentina que vai aumentar ou não, mas vai ficar a mesma coisa, o que é grande. Estados Unidos tem que aumentar, e já está aumentando. E, enfim, no segundo semestre pode ter um efeito negativo na margem de esmagamento aqui no Brasil. A partir do segundo semestre, aí nós vamos ter normalização de produção de óleos vegetais em várias localidades. Por exemplo, Ucrânia, que reduziu essa temporada por causa da seca, aí podemos ter uma normalização, aí é o óleo de girassol. A própria Rússia, o Canadá, no caso da canola. Então, aí, quer dizer, pode mudar e os óleos vegetais pá, começarem o segundo semestre para baixo. Vanin, como é que. Eu vou já puxar uma outra pergunta que a gente recebeu aqui. Daí a gente vai construindo a análise com o que o produtor efetivamente precisa saber. O William Rodrigues faz uma pergunta assim: Bom dia, Eduardo, na boca da colheita, qual seria a luz no fim do túnel para o aumento de preços? Já que, pelo visto, a guerra comercial não deve influenciar a precificação, o que pode movimentar o mercado no curto prazo. Portanto, pergunta do William Rodrigues. O garotinho William, o seguinte, logística está tirando um naco do preço da soja, e isso comentamos bastante, né? O tamanho, a relação que existe entre, que é muito evidente, tem mistério aí, o tamanho de safra e o número de caminhões, a demanda. O que complicou foi que tudo concentrou, tem muito caminhão no Mato Grosso, está faltando caminhões em outras regiões, e o frete vai subindo. Passando um mês, eu imagino, daqui um mês, essa pressão ela deve começar a ter uma reduçãozinha. Pode ter uma melhora no custo de levar o grão para o porto ou para qualquer lugar. Daí viria alguma coisa melhor. Câmbio, pomba. Aí vamos vendo aí como é que a coisa vai andar. Sazonalmente, de maio para frente tem uma redução na nossa balança comercial, junto a outras tantas questões que ainda estão pendentes e que pode ajudar pelo lado do câmbio. E falando de Bolsa de Chicago, daqui a pouco é o plantio americano, vamos ver final de março como é que o produtor americano, o que ele vai aumentar, diminuir em termos de área, mais milho, menos soja, quanto é isso. Então tem coisas aí que nós vamos conhecendo nesses próximos 2, 3 meses, tá bom? Mas eu não esperaria muita, assim, não sou muito esperançoso em termos de grandes melhoras no valor da saca de soja nesses próximos meses. A não ser que o produtor americano reduza muito, o que eu também não acredito, tá bom? Então, sei lá, para mim não vale a pena o custo que você vai ter de armazenagem, quebra e o financeiro parado, não me parece que faz sentido carregar soja esse ano. Vaninho, pro produtor que tá te ouvindo nesse momento, é,
e ouviu e absorveu essa orientação. Que tipo de operações ele poderia colocar de pé nesse momento para participar dos atuais preços e não ficar descoberto, não sofrer com esse custo de carregar a soja que vai ser alto nessa temporada? Por mais que boas oportunidades possam vir a aparecer ainda no mercado, mas ficar descoberto tem um custo muito alto, né? É muito arriscado. Quais são alguns exemplos de ferramentas ou de operações que ele poderia fazer agora para passar por esse momento? Bom, se clima americano lá pela frente, redução diária. Podemos ter especulações na Bolsa de Chicago? Sim. E aí é uma questão de clima, redução e tudo mais. Aí nós vamos entrar lá no mês de maio com essa possibilidade de repente, algum tipo de especulação. Somado ao trade war, sei lá, se a China vai comprar mais ou menos. Eu não acredito. É, eu não acredito que ela vá comprar mais soja americana em função do trade war. Enfim, tendo alguma chance de especulação em relação à Bolsa de Chicago, aí o produtor vende, operação caixa, vende a soja e compra seguros de alta, calls, na Bolsa de Chicago. Agora, ainda não. Eu não acho que é o momento, porque não estamos nesse momento aí da especulação e não há sinais de aperto nos estoques americanos. Então, curto e grosso é isso aí. Meu maior medo é o câmbio, tá bom? Aí você pode fazer a mesma coisa no câmbio, para se defender de uma alta do câmbio. Poxa, agora o câmbio foi a 6,20 de novo e eu já vendi minha soja. Aí você faria um seguro de alta para o câmbio na B3. Aí, mesmo funcionamento. Certo. Poderia fazer isso também. Bom, tem alternativa para todo tipo de produtor, né, Vanin? Esse é o Tem. importante que eles saibam, né? Só um ponto. Eu estou mais preocupado com a 25, 26 do que com essa. E aí, como eu tenho comentado, o produtor tem que estar já olhando o custo de produção, os insumos, a relação está boa. O MAP deu uma quedinha, Uhum. não muito, esse aí não cai nunca. Não cai nunca. E o KCL começou a subir, tem cortes de produção global por aí, fiquem Tá. atentos. E o principal, o Brasil vai ter uma grande safra, um grande programa de exportação de soja, tá bom? E por isso nós vamos acabar tirando um naco das exportações americanas lá na próxima temporada, a partir de outubro desse ano. Que não aconteceu no ano passado, não aconteceu. O Brasil não tinha tanta soja assim. Agora vai ter. Portanto, os futuros mais longos, fiquem atentos. E aí o produtor não precisa esperar para começar a fazer já a safra 25, 26. Por exemplo, os produtores que nós atendemos na Agriinvest já estão com 20, 25, até 30% já vendidos para a temporada que vem, ou com as relações de trocas já definidas, isso para sair desse risco. Tem outro risco também, com quem nós conversamos de produtores, não tem ninguém falando em redução de área de soja, na verdade o contrário, todos ainda falando em aumento, porque são projetos que já vinham de anos anteriores. Perdão. E saúde, Amém. minha mãe falava, Deus te guarde, Só ele, viu, Vanin? só ele. Portanto, quer dizer, nós podemos ter de novo um aumento de área no Brasil, e tudo indica que sim. Além disso, essa questão do programa americano de exportação menor. E aí vai depender totalmente de quanto que vai reduzir de produção. Não reduzindo muito, tanto pior. Não é só essa safra. Olha a safra que vem também. Bom, vamos firmar um compromisso aqui com a nossa audiência, portanto. Segunda-feira que vem a gente vai falar sobre safra 25-26, os desafios e como é que tá o nosso farmer selling, como poderia estar, quais são todas essas oportunidades que estão na mesa e o que o produtor pode fazer, Vanin. Pode ser? Pode ser só uma pergunta. Semana que vem é carnaval? Semana que vem, Eduardo Vanin, é carnaval. Você vai trabalhar? Eu vou. Carnaval. A Eu gente não só tô na pa... Sapucaí. a gente Eu só tô para no na novo Sapucaí lunar chinês, essas coisas. eu tô na Sapucaí do agro, tá bom? Vai tocar o
Tocamos o terror. Então tá fechado. Eduardo Vanim, meu amigo, muito obrigada. Eu te vejo segunda-feira de carnaval. Espero que esteja fantasiado. Não espero menos de ti. E a gente continua a se falar e vamos falar da safra 25-26. Obrigada, uma ótima semana pra você, Vanim. Até mais. Boa semana a todos. Grande abraço. Um abraço. Senhoras e senhores, 8 horas e 52 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai concluindo por aqui o Bom Dia Agronegócio. Agradeço pela sua companhia. Na sequência tem o Realidades das Safras com o Guilherme Norigatti aqui na TV Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Amanhã a gente está de volta. Bom dia e bons negócios.